Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Meu nome na Terra, como sempre falo, é Ricardo Galotti e o meu nome espiritual é Atlon Azael. Vamos a mais uma aula onde procuro tirar vocês, humanos, das mentiras e ilusões, sem delongas e enchimentos de linguiça. Outra coisa, caso pensem ou perguntem, isso não importa, mas vamos lá. Porque eu uso sempre a mesma roupa e cenário? Eu respondo a vocês. Isso significa não ter vaidade, simplicidade, desfazer do ego. É isso. Tudo é vaidade. Neste vídeo vamos falar sobre a continuidade dos assuntos da Bíblia, a Bíblia e os dons. Dons ou mediunidade são manifestações do próprio Espírito, intrínsecos do ser, da essência primeva. O resto são divagações em torno do assunto. Diz a Bíblia cristã e evangélica o que são os dons, claro, completamente equivocados. Dons do Espírito Santo ou carismas, conforme algumas denominações cristãs, assim como as pentecostais, são dons que foram concedidos aos cristãos para fortalecer a igreja. Vejam bem, fortalecer a igreja. Pergunto, de onde tiraram essa ideia? Eles são descritos no Novo Testamento, principalmente em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Veja bem, falar línguas, diz eles, de línguas, outra loucura. Quer dizer que o Espírito Santo vem, fala numa língua que ninguém entende e tudo bem. Creio que o correto, se fosse verdade, esse espírito deveria falar na língua local, por isso deixa dúvida quanto à sua identidade. Aqui estão, de acordo com eles, os 9 dons que eles denominam como sendo do Espírito Santo. É outra falsa ideia, porque ninguém na verdade sabe o que é o Espírito Santo. Conforme elencado em 1 Coríntios 12. Sabedoria, primeiro. Aqui eu já discordo. Sabedoria não é dom. Sabedoria se obtém com aprendizado. Ciência. Sonhos, visões, revelações. É a mesma coisa que os ensinamentos espíritas, a mediunidade. Fé, da mesma forma. Fé não é dom, mas uma característica de quem crê piamente. Dons de curar. Por acaso não é mediunidade? Maravilhas. Da onde tiraram isso? Que raio de dom é esse? Alguém sabe explicar? Mas com consciência, com sensatez e coerência. Profecia. O mesmo que oráculos de adivinhação. Repito, como já disse em outros vídeos e digo sempre, quem autorizou-se fazer profecias? Discernimento de espíritos. Isso não é dom, mas uma forma de ter justamente a sabedoria para poder julgar. Variedade de línguas. Em verdade, muitas eram as línguas locais, nada com línguas estrangeiras. Isso é mal interpretado quase sempre. Interpretação de línguas, não vou nem dizer, né? Por ser entendimento comum que os dons eram distribuídos segundo a vontade do Espírito, houve debates teológicos para refletir se era bíblico a petição de dons. Algumas denominações exercitavam reuniões em que o religioso deveria repetir muitas vezes um determinado louvor ou clamor, e o Espírito, maluquice, enrolaria sua língua para a glossolalia, ou, para mim, para a verborragia. Percebam a loucura.
o que foi muito criticado por outras denominações religiosas. Chegou-se então ao entendimento que as reuniões de orações poderiam invocar a petição do dom. Contudo, a tentativa de induzir o Espírito Santo com mais práticas era a condução ao engano, pelo poder do espírito do mal e pelo poder do espírito da carne, que não tem nada a ver, é uma coisa só. O mal e a carne é uma coisa só. Isso não existe, o mal já está contido no espírito encarnado, visto que a alma do homem poderia ser induzida por mensagem subliminar. Nesse caso, concordo plenamente. Até hoje são induzidos por espíritos enganadores. A sustentação para a permissão, para a petição de tais dons, estariam firmadas em 1 Coríntios 14:1. Como já disse antes, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porém, contradizendo a si mesma, a Bíblia professa o seguinte, em 1 João 4:1-6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Aqui eles estão dizendo Deus, eu digo Criador, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito do Criador, não de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, outra engano, outra mentira, né? Veio em carne e é de Deus. Maluquice. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Que isso? O espírito vem aqui através de um médium, se mostra a você e fala que é um espírito procedente de Deus. Como é que você vai saber isso? Qual é a garantia? Ah, porque ele se mostra ser bonzinho, porque ele faz milagre. Cala a boca. Isso não é certeza para ninguém. Vou explicar sobre este assunto. Aqui eles escreveram para provar o Espírito manifesto simplesmente dizendo que é de Jesus Cristo. Como você vai saber? Se esse tal Jesus é apenas um personagem de fábula. Não existe. Outro porém, é claro que todo espírito encarnado é do Criador, tanto bom como ruim, mas não é de Deus, porque o Deus bíblico é apenas uma designação dada a um ser desconhecido que, em verdade, é apenas um ET. O mesmo que criou o corpo físico, como já falei no outro vídeo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E também ditou essa enganação. Por isso todo cuidado é pouco, porque ele criou essa ilusão. Qual a real finalidade? Pensem bem. Analisem com sensatez, com coerência, com calma. Segundo as traduções da Epístola aos Hebreus 2:4, os dons espirituais seriam distribuídos segundo a vontade desse pseudo-Deus, confirmando a pregação com sinais e prodígios, sendo seu recebedor apenas um despenseiro a cuidar desses dons. Despenseiro é um médium, administrando aos demais. 1 Pedro 4:10, por intermédio de um canal humano, ou seja, um médium, que não seria o dono do dom, pois seria pertencente ao Espírito. Claro, o dom é pertencente ao Espírito, é intrínseco dele. Neste dia, o dom do Espírito Santo permitia a todos os apóstolos falarem em outras línguas. Faz favor, né? Chamavam eles língua dos anjos. Que anjos? Eles não existem. São os próprios ETs. Acordem, anjos são ETs. Foram designados como anjos porque são seres que podem flutuar. Aí, como não encontravam outra forma, inventaram que eram anjos, né? Bom, também diz, língua como que fogo. Essa é mentira. Essa é a linguagem que falo. Eu falo. Né? Não é eu, ego, não.
a língua de fogo que queima as vossas ilusões e mentiras, que é o que eu faço nos meus vídeos. Né? Na verdade, sendo discernidos por pessoas que, se tivessem o dom de interpretá-las, né? Tivessem o dom de interpretar. Ué, que dom de interpretar? Dom de interpretar? Querer que esse médium seria apenas um aporte e sem condição alguma de interpretação. Tudo invenção do próprio espírito encarnado ou por enganador, como acontece até hoje. Os dons são diversos e todos eles úteis à edificação da igreja. Só rindo, né? Faz favor. Que edificação da igreja? Não é essa igreja de 4 paredes, frias. Quando se diz a igreja na Bíblia, está falando de você. Os dons são diversos e todos eles úteis à edificação de você, que é a igreja, o templo do Criador. Ele está aqui, no altar. Os dons da visão espírita são, em verdade, as faculdades intelectuais que o espírito desenvolve com o decorrer de suas existências. Tais faculdades são desenvolvidas tanto em suas vidas terrenas quanto na erraticidade, pois o espírito está em constante aprendizado. Minha opinião aqui é: o espírito não está em aprendizado, mas reaprendendo. Se fomos criados sábios e inteligentes, como vamos aprender? De alguma forma, cometemos algum tipo de erro e caímos. Agora é preciso corrigir e reaprender. Ou será que o Criador, como sempre digo, nos criou ignorantes? É estranho isso, não? É comum apontarmos os talentos facilmente perceptíveis e chamá-los de dons, com esse caráter de conhecimento sem aprendizado. Porém, os dons, na visão espírita, são explicados como ideias inatas, ou seja, conhecimentos adquiridos em existências pregressas. Na existência atual, colocamos em exercício os conhecimentos de modo a recobrar as faculdades, que surgem de forma intuitiva. De certo, entretanto, que o espírito pode escolher não recordar de faculdades já conhecidas, a fim de desenvolver novos conhecimentos. Fato esse muito duvidoso, ou seja, o espírito quer escolher ou pode vir ignorante? Isso é maluquice, a meu ver. Como sempre, se toda hora repito, para abrir as vossas mentes, os vossos cérebros, tomarem consciência de outra realidade. O possível está à nossa frente, mas o impossível não existe, então temos que se abrir para o novo. Essas ideias inatas ou dons na visão espírita são explicados na obra O Livro dos Espíritos, no capítulo da pluralidade das existências. Sobre as ideias inatas, os espíritos respondem da seguinte forma: os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Quer dizer, aqui que nós continuamos existindo mesmo fora desse corpo. Quando morremos, como diz o ser humano, nós não morremos, nós desencarnamos. Esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhes auxilia ao progresso. Perguntou novamente: para que isso? Qual a finalidade? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não vem do alto. Isso não existe também. Vem de dentro de nós. Do alto, o Criador está em tudo, está dentro, está fora, está no alto, está embaixo. Não existe isso. Você olhando para o espaço, não existe alto, embaixo, em cima, embaixo, à esquerda, à direita. Isso é só aqui, enquanto encarnados. É um todo. Isso está constando em Tiago 1,17, Atos 19,6, Atos 19,15. O que é o Espiritismo? Capítulo 1, Diversidade dos Espíritos. 1 Coríntios 3, 3 a 9. Também em 3, 21 a 23.
Agora vamos explicar um pouquinho da mediunidade. Dizem, mediunidade é sagrada. A mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Sim, concordo. Porém, isso ocorre de fato. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, um médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, onde resulta que formam tantas variedades. Quantas são as espécies e manifestações? Entidades fazem contato através do chakra coronário e alojam-se no chakra umbilical. Isso tudo tem que ser provado, né? São teses, hipóteses, devido a verificações, mas não é nada certo nem garantido. É importante lembrar que, dependendo do preparo espiritual, nem sempre inicialmente se apresentam entidades do polo positivo ou de luz, razão pela qual é preciso haver um preparo conveniente para que o iniciado possa atrair boas vibrações. Médiuns de efeitos físicos ou mecânico, levitação, a psicocinese, movimento mental, ou telecinese, movimento à distância, descreve o suposto fenômeno ou capacidade de uma pessoa movimentar, manipular, abalar ou exercer força sobre um sistema físico sem interação física, apenas usando a mente. Também são os telepatas, ou seja, que usam telepatia para comunicação através da mente, que eu prefiro dizer do cérebro. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Sem muitas explicações a esse respeito, posso dizer que um médium sensitivo pode, por exemplo, encostar ou pegar em sua mão e dirá tudo sobre você. São poucos. Médiuns audientes ou clareaudientes ouvem espíritos a lhes falar ou instruir. No entanto, duvidoso quem são esses espíritos, repetindo. Médiuns falantes, psicofônicos, são os que captam a mensagem dos espíritos que utilizam as cordas vocais do médium para instruções. Médiuns videntes ou clarividentes têm a capacidade de ver o plano astral ou planos astrais, assim como as entidades pertencentes a esses planos. Médiuns sonambúlicos, é preciso muito cuidado com eles, porque são tomados por entidades durante o sono e são usados sem que saibam ou que tenham permitido essa presença. Fato que discordo totalmente a respeito da atitude dessas entidades. Quem as autoriza a fazer o que fazem? São sim espíritos zombeteiros, ou que ainda não se esclareceram, mesmo desencarnados. Médiuns curadores. Bem, isso quase todo mundo conhece. Vez por outra, eles aparecem nas mídias, como sempre digo. Quem os autorizou a fazer curas ou a interferir no karma alheio? Da mesma forma, como falei em outros vídeos, é a utilização do reiki ou imposição das mãos para curar. Quem autorizou ser dessa forma? Pois todos estão influenciando no karma alheio. Sem ter o discernimento para julgar se o recebedor das energias estão abertos para tal, assim como se eles têm merecimento. Médiuns pneumatógrafos. Pneumatografia, do grego pneuma, que significa ar, sopro, vento, espírito, e grafo, que é escrever.
escrita direta dos espíritos, sem o auxílio da mão de um médium. Isso é duvidoso, né? Pouco se vê, né? Aparecer uma escrita num papel sem que a mão do médium esteja escrevendo. O fenômeno da escrita direta é indiscutivelmente um dos mais extraordinários do espiritismo, mas por mais estranho que pareça, constitui hoje fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para a compreensão dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz nesse caso, que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar. Porém, que deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe compreenda o princípio. Desculpe. Médiuns pneumatógrafos que obtêm a escrita direta, um fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros, lembrando que não é o mesmo que psicografia. Médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns intuitivos, médium inspirado, é todo aquele que, tanto no estado normal como no êxtase, recebe pelo menos, pelo pensamento, aliás, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A inspiração vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. É duvidoso. Aqui faço um adendo, ou seja, discordo totalmente com essa tese. Quem disse que devemos seguir essas entidades ou ouvir e seguir o que dizem ou ensinam, entre aspas? Sou médium e não faço uso dela. Ou permito que façam, pois não temos como saber exatamente quem são esses seres. Isso quer dizer que podemos ser enganados facilmente por eles. Médium de pressentimentos ou uma variedade dos médiuns inspirados. Existe a mediunidade que poucos falam porque tira muita gente da mentira, são chamados de anímicos. Na literatura espírita, o termo animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que este seja um instrumento mediúnico da ação espiritual, e sim, ele, o artífice dos fenômenos em questão. Ou seja, o próprio espírito, que sou eu, estou aqui nesse corpo, falo por minha conta como se fosse o recebimento de uma informação espiritual. Viu? Prestem atenção. Quantos médiuns aí estão se manifestando no animismo, dizendo que tem recebendo uma entidade e você acredita? Dons manifestos, que fazem parte e pouco se fala. A música, a arte, história, profissões, entre outros, não são dons realmente, como são considerados. E eles já são parte da essência, ou da alma e espírito. São intrínsecos da existência do ser, se manifestam sem que haja algum tipo de cultura ou ensinamento, ou seja, já vem manifesto. Exemplo, crianças tocando piano como mestres com apenas 3 anos de idade, ou vários outros tipos de instrumentos musicais. Outros criando arte, objetos, bustos, pintando quadros, né? Outros sabendo tudo sobre a história do mundo, do passado, dos antepassados, ou do Brasil, ou das Américas, né? Dos continentes. Outros sabendo matemática na sua profundidade, física,
sabendo regras complexas de física e matemática, outros sabendo lidar com eletrônica, com robótica. Você vê as crianças hoje já nascem sabendo mexer no celular, ou equipamentos cibernéticos, né? Fórmulas químicas, falando outros idiomas, né? Tudo isso já é presente em todos, no entanto, se manifestam em alguns, sem contar o fato de que existe também a manifestação que trazem de vidas passadas. Exemplo, Beethoven, né? A maioria conhece, né? Quem é Beethoven, volta a encarnar e aquela criança com a alma que é o Beethoven já apresenta desde cedo a facilidade em tocar piano, né? Outro exemplo, por exemplo, do Brasil, na França, seja lá o que for, Santos Dumont reencarna e desde criança já mostra o dom para a mecânica ou aviação e assim por diante. Podemos dar muitos exemplos, claro, desnecessários neste momento. Quem quiser busque saber a respeito mais, que busquem, né? Livro dos Médiuns e dos Espíritos. Isso consta lá, né? Outro, porém, também, dentro dos estudos espiritualistas, é a metafísica. A metafísica é a base da filosofia e também o ramo responsável pelo estudo da existência do ser. Por meio da metafísica se procura uma interpretação do mundo sobre a natureza, a constituição e estruturas básicas da realidade. É tudo sobre a causa e efeito. O que é? A palavra metafísica vem do grego e o prefixo meta significa além de. O primeiro filósofo a tratar sobre o assunto de maneira sistemática foi Aristóteles. Aliás, ele mesmo chamou esta ideia de filosofia primeira, por entender que ela seria o alicerce da reflexão filosófica. Desta forma, o termo metafísica não foi cunhado por ele, sim por um dos seus discípulos que organizou a sua obra. Não vou entrar em detalhes das obras de filósofos, das religiões ou do espiritismo. Vocês busquem o conhecimento, entendimento, para terem discernimento. Eu ensino os princípios das coisas ditas espirituais e vocês procurem estudar e aprender. Ou seja, eu dou a vara e o anzol. Vocês vão treinar e aprender a pescar. Ok? Quem sabe mais para frente, eu ensine também a pescar. Enfim, toda essa explicação objetiva mostrar a vocês que é tudo igual e que cada um quer mostrar de acordo com seus interesses significados diversos para a mediunidade. Pergunto a vocês, depois de ouvir minhas explicações, conseguem perceber que não existem diferenças? Bom, creio que possibilitei a vocês mais um pouco fatos e conhecimentos para usarem a massa cefálica e buscarem o entendimento, mesmo que tenham talvez dificuldades. Lembre-se, batei e se vos abrirá, pedi e se vos será dado. Porém, isso tem de ser da pureza do coração, como vocês dizem, que não é do coração, mas a pureza da consciência e verdade da alma e do espírito para que esse fato ocorra. Despeço-me, lembrando a vocês, compartilhem para mais pessoas criarem discernimento, aprenderem e terem a sensatez, a coerência nos julgamentos, para que esses tenham maior conhecimento. Inscrevam-se no meu canal, toquem o sininho para que assim recebam a mensagem de quando um vídeo é postado. Agradeço pela audiência, mais uma vez, e assistência, desejando a todos muita paz, muita luz.